A minha missão no Canadá foi basicamente observar todo o trabalho evangelístico que estava sendo feito ali nos Jogos Pan-Americanos. Só que, de quebra, eu pude conhecer um pouco mais da igreja que ali está. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque foi inclusive por isso que os irmãos me ajudaram a estar ali no Canadá, ou ir até lá. E aí eu escrevi algumas coisas em relação a essa observação, porque, como eu falei, eu não fui a turismo, embora tenha tido esse contato, né, com a cidade, com a forma como ela se comporta e recebe os visitantes, mas o meu principal objetivo foi realmente observar aquilo que a igreja faz. Não só a igreja mundial que foi para lá, né? O projeto que eu estava envolvido tinha 250 igrejas, mas também a igreja local. E aí eu escrevi algumas coisas que para me ajudar, né, nessa reflexão. E eu pensei assim, o Canadá, que a gente olha na televisão, ou que muitos aqui sonharam em morar lá, e eu escrevi o seguinte: um lugar triste, opaco e sem uma identidade cultural. Ao retornar dessa viagem intercontinental, vejo que muitas coisas, além das aparências, podem ser piores que uma imagem de caos, talvez como a gente vê aqui no Brasil. A viagem foi boa, o aprendizado foi muito grande, mas é triste ver como vive um povo pós-cristão. Para quem não sabe, o Canadá ele já foi celeiro de missionários. Eu tive um professor que era do Canadá. Mas hoje, eles vivem nessa palavra, né, pós-cristão, uma decadência total do Evangelho, principalmente do Evangelho puro, simples e fiel à palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia assim, rápida do que eu estou falando, aqui no nosso país, quem promove, quem busca os direitos dos homossexuais é o movimento LGBT, certo? Lá, há alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, sabe quem buscou os direitos para o casamento gay e igualdade? A igreja evangélica, ou a igreja cristã como um todo. Você passa diante de algumas igrejas, ou da maioria das igrejas que eu passei, e tem um arco-íris lá dizendo que aquela igreja é uma igreja, como a gente conhece aqui, sem preconceitos. Uma outra coisa que me deixou muito triste é que algumas igrejas, ou muitas igrejas naquele lugar, se tornaram templos religiosos de outras religiões, nem do cristianismo. A igreja, por exemplo, de um pai da igreja, Tozer, ela se tornou um templo dessa religião do Hare Krishna. E assim outras igrejas, você vê lá, Igreja Batista, tal, claro que em inglês, mas você embaixo, né, porque eles não podem mexer na fachada, mas dentro é um templo muçulmano, é uma mesquita. Ou tem a fachada da igreja e aí começa atrás já o templo, a mesquita. Outras, uma coisa assim até, porque não pode mexer na fachada, então após a fachada tem um condomínio. Aí o nome do condomínio é o quê? Igreja Evangélica ou Igreja Batista. Entendeu? O nome do condomínio. Condomínio, Igreja Batista, tal. E aí, como entender e explicar essa população que eu pude perceber lá, que a cada 5 cidadãos, 2 se suicidam. Ou que a cada 5 pessoas, 3 têm problemas psicológicos. Como imaginar uma harmonia entre uma população onde
51% dos que vivem no Canadá são estrangeiros, são imigrantes. E mais, desses 51%, 200 há lá como cidadãos, 219 povos, né? Ou seja, o cara é japonês, mas ele tem a cidadania canadense, então ele vive lá. E aí você passa pelas ruas e você vê assim, um restaurante, uma padaria do Brasil, brasileiro, aí o brasileiro vai ali, uma padaria do Japão, então os japoneses vão ali. E assim sucessivamente você vê vários grupos de pessoas, mas que não há harmonia entre eles. Não há, você entra no ônibus, não se dá bom dia, boa tarde, como a gente, por educação, dá aqui no Brasil. E aí, eu queria que os irmãos estivessem pensando como o texto que eu anotei aqui, Gênesis 11, verso de 1 a 9. Lá eu vi uma igreja ecumênica, secularizada, rica, que desonra seus pais, seu noivo e o Senhor, por se achar dona do seu nariz, de suas verdades, suas ações, se esqueceram e optaram ou se deixaram envolver pelas religiões que agora lutam em praça pública para promover a sua verdade. É interessante pensar aqui que um dado também interessante, algumas igrejas lá são tão ricas, ou foram tão ricas em algum momento, que hoje elas vivem só de juros, ou de aplicações financeiras que os outros fizeram. Então, para os membros, ou para o pastor, para o líder religioso, para ele não interessa que a igreja seja fechada, ou que eles sejam processados por conta da homofobia, porque o importante para eles é estarem sobrevivendo, né, nesse mundo, como eu disse. Quem achou, pode ler em voz alta? Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade com uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Se eu pudesse resumir a impressão que eu tive do Canadá, seria essa: uma verdadeira Babel. E aí o pastor que nos recebeu, ele falou algumas coisas em relação às possíveis causas do Canadá se encontrar nessa situação. E a principal, entre todas que ele falou, a que mais me chamou a atenção foi a seguinte: alguém disse, ele citou o autor no momento, que basta que uma geração não pregue a palavra de Deus para que aquele povo se perca. Para que os irmãos entendam melhor, basta que o William
e a Miriam não pregue a palavra para que o Davi se perca. E assim sucessivamente. Então eu preguei para o meu filho não aceitou, e aí ele vai se perder? Basicamente sim. Mas mais do que isso, ele está dizendo sobre pregar a todos. Então, por mais que a pregação da Miriam e William não atinja o Davi hoje, amanhã, se eles pregarem para outras pessoas, amanhã outras pessoas vão pregar para o Davi. E aí o Davi fala assim, não, olha, esse daqui segue o mesmo Deus que os meus pais. E aí eu estive pensando na nossa igreja, sabe por quê? Porque a mesma coisa que aconteceu na Europa, já está acontecendo agora nas Américas, e para chegar até o nosso país, basta o quê? Eu poderia dizer 2 passos, mas para que você entenda o que eu entendi, o que eu fiquei muito triste, basta que você não faça nada. Basta que você não traga o filho do vizinho para visitar a igreja pelo menos uma vez. Basta que você não vá lá na missão pregar para alguém. Basta que a gente entenda que missões é só a gente contribuir para missões Rio, para missões nacionais, para missões mundiais. Basta que a gente permaneça nessa igreja. Quem esteve aqui na última vez que eu falei, eu nem consegui muito bem desenvolver o tema, porque eu estava falando justamente dessa igreja dividida que a gente tem no nosso país. E lá acontece a mesma coisa, as igrejas não se entendem e cada uma faz o que quer. Para os irmãos terem ideia, o preletor oficial da Convenção Batista lá, sabe quem foi? Um padre, o arcebispo do Canadá. Entende? Como que se é protestante, o cara que eu protesto contra ele, ele vai pregar, ele vai me ensinar alguma coisa? Então, irmãos, eu volto assim, agradecido por ter conhecido e muito preocupado, principalmente com os meus filhos e com os meus netos, porque eu tenho me esforçado para pregar, mas, como diz o dito popular, uma andorinha só não faz verão. E se a gente não entender isso, quem irá sofrer são as próximas gerações. Porque o movimento LGBT, que eu citei como sendo uma das coisas que mais me deixou triste lá, em saber que a igreja que propôs isso, é só um detalhe. Eu acho que a principal causa do que aconteceu na Europa e agora do que está acontecendo no Canadá e que provavelmente vai chegar aqui em alguns instantes, é que a gente não consegue se entender. Nós vivemos como se fosse a Babel bíblica. E foi o que eu tentei falar aqui na última vez que eu preguei. E aí, quando eu li a nossa leitura bíblica, e aí está aí no boletim para cada um rever e reler, eu senti mais uma vez a confirmação disso que eu estou falando com os irmãos. Então, sinceramente, vamos acordar, sabe? Vamos tomar posse dessa missão que é de cada um, não é só minha, não sou só eu que tenho que estar lá no morro, principalmente quem é membro dessa igreja precisa subir, nem que seja para brincar com as crianças lá, mas para que elas saibam assim, amanhã ou depois ela falar, a única pessoa que me deu valor, a única pessoa que sentou comigo, que me ajudou a ler, ou a brincar, ou a andar, a jogar alguma coisa, foi um enviado do Senhor. Que Deus nos abençoe e que você tenha coragem, sabe, de fazer aquilo que Deus tanto quer que você faça para a glória do seu nome. Amém? Amém.